O início do ano letivo sempre suscita uma dúvida para os pais e responsáveis pelos alunos. O limite de peso do material escolar que o estudante pode carregar. De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, do Ministério da Saúde, o ideal é que a mochila não ultrapasse o equivalente a 10% do peso da criança. Para esclarecer melhor esse assunto, o Jornal Cidade ouviu um médico ortopedista especialista no assunto. E quem vai falar para a gente sobre esses cuidados é o médico ortopedista Renato Massotti. Ele está ao meu lado e vai comentar com a gente sobre isso. Então, doutor Renato, fala para a gente. Época agora, essa semana a gente está retornando às aulas, mas a gente vê muitas vezes crianças com mochilas muito grandes. Qual que é o perigo para a saúde de uma mochila muito pesada como essas? Olha, as mochilas, elas exercem uma pressão muito grande em cima da coluna vertebral, principalmente uma criança que está em fase de crescimento deve evitar esse tipo de mochila. Principalmente aquelas mochilas que são colocadas só de um lado, né? A criança carrega de um lado ou de outro. Isso aí é prejudicial. A gente sabe que hoje as escolas exigem muito material para os alunos e esse material costuma chegar a pesar até 20 quilos, né? E essas mochilas com esse excesso de carga vai realmente trazer prejuízo para uma criança. E quais são os problemas para a postura dessa criança que é causada por essas mochilas aí? Olha, o peso em excesso de um lado da coluna pode desviar o eixo da coluna e a criança crescer um lado das vértebras crescerem mais que o outro. Isso gera as escolioses, as cifoses e as lordoses, né? Pode acontecer nas crianças, principalmente nessa fase de crescimento, que vai no estirão de crescimento entre os 7 e 8 anos até na faixa dos 16 e 17 anos de idade. Explica pra gente, doutor, um pouco sobre essas doenças. Como que elas são? Essas doenças são doenças que vão desviar o eixo da coluna, fazendo com que a pessoa fique torta, né? Ela vai assumir uma postura, que a hora que ela estiver em pé, a coluna dela vai estar toda torta, né? Vão surgir as deformidades, né? E muitas vezes essas deformidades são visíveis, né? A pessoa anda na rua e vai perceber, alguém que estiver vendo a pessoa vai perceber que ela tem aquela deformidade. E qual que é o peso ideal para uma criança carregar hoje? Olha, eu acredito, assim, os estudos em cima desse assunto falam que em torno de 10% seria uma coisa aceitável, de 10 a 15% seria aceitável essas mochilas para serem carregadas nas costas. O ideal para as crianças seria puxar uma mochila com rodas e arrastar aquela mochila ao invés de pôr nas costas para carregar. Se forem usar uma mochila costal, a gente recomenda que seja uma mochila com alça dos dois lados e que tenha uma presilha na região abdominal para poder dar um pouco mais de estabilidade nessa mochila e forçar menos a coluna da criança, né? Chegou na sala de aula, essa criança ela precisa fazer algum alongamento aí por causa dessa mochila pesada ou não é necessário? Não necessariamente, porque ela não vai ter nem assim, uma orientação para estar fazendo esse tipo de alongamento, né? Isso aí, se ela fosse, por exemplo, a escola tivesse criasse uma metodologia, aí teria que ter um professor de educação física, né, uma pessoa para orientar como é que seriam esses movimentos que ela teria que fazer após o uso dessa mochila. Acho que isso não é necessário. Em relação aos materiais, levar o menos possível. Os materiais, se a criança puder ter na escola um escaninho, um armário onde ela possa guardar um pouco do material escolar, que ela leve para casa só o necessário para que ela estude naquele dia, né? E quanto menos peso a criança carregar nas costas, a gente acredita que seja menos prejudicial para ela e para o crescimento e para o desenvolvimento dessa coluna. Doutor, então, muito obrigado pela entrevista. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade. Desde 2015, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que dispõe sobre o peso da mochila e similares a serem transportados pelos estudantes. Antes, a matéria foi aprovada pelo Senado. Atualmente, o texto aguarda parecer do relator na Comissão de Educação.